um ataque massivo contra a rede, né, no caso da blockchain do Bitcoin, procurando carteiras vulneráveis com entropia baixa. Esse é o ataque que aconteceu e está ocorrendo ainda, por causa de uma carteira que gerava essa entropia baixa por volta de 40 bits. Então, no caso aqui, é a Cold Card. A exploração da Cold Card foi causada por um bug de firmware, diz, né, que foi no caso é um bug, né, que foi na programação desse chip, derivando a chave na forma de PRNG, e a vulnerabilidade já está, no caso, desde 2021. Então, Pseudo Number Random Generators, baseado em software, em vez de gerar os números aleatórios pelo TRNG pretendido, que no caso é um hardware que está dentro da carteira Cold Card. O PRNG e TRNG tem muita diferença. Eu tenho um vídeo aqui de alguns anos atrás, que eu fiz nesse canal aqui que eu tenho, números pseudo-aleatórios e aleatórios verdadeiros. Faz acho que uns 6 anos que eu fiz esse vídeo aí, explicando a diferença dessas duas formas de números que existem na computação. Um computador não gera números verdadeiramente aleatórios, por isso que precisa de um chip especial, ou de um sistema especial, ou capturar dados aleatórios da natureza para gerar a entropia verdadeira, no caso, verdadeiros aleatórios. Então, essa vulnerabilidade resultou em um erro de configuração e compilação. Verificava o macro, estava definida e não estava habilitada, vinculando silenciosamente o firmware ao software não criptográfico RNG, no caso PRNG. A entropia efetiva das sementes geradas foi drasticamente reduzida dos 128 bits pretendidos para aproximadamente 40 bits. Claro que esses 128, se o indivíduo ali na carteira usa 12 palavras. No caso aqui, 40 bits é sacanagem. Vamos falar sério aqui, ó. Ian Coleman, vamos entrar no site aqui, ó, iancoleman.io. É BIP39 site. Então, se eu pegar aqui e fizer aqui 12 palavras, generate, ele vai gerar as palavras. Se eu clicar aqui, show entropy details, e ver aqui, ó, total de bits, 128. Aqui, ó, time to crack, quanto tempo leva, né? Centuries, séculos. Mas eu vou diminuir aqui vou apagar alguns hexadecimais dessa entropia. 84. Vou apagar mais. E vou colocar aqui 72. Ó, aproximadamente um ano. Por quê? Se você voltar ali, ó, a MK5, aqui, ó, aqui, ó, para dispositivos MK3 72 bits, para modelos MK4, MK5 e Q, ou Q. Ou seja, 72 bits, ou seja, um ator com poder computacional. As carteiras MK3, MK4, MK5 também são vulneráveis. 72 bits. Enfim, é realmente sei lá se foi negligência, o que foi isso aí. Realmente é grave, o negócio é muito grave. Vamos colocar aqui 40 bits, vou apagando aqui, ó. 44, 40 bits total, 1 second. É claro que o ataque é efetivo, o ataque é possível. 1 segundo para craqueá-lo, né? Claro, é uma estimativa isso aí. Aqui está uma das carteiras, né? Que roubou, né? Esses bitcoins, 594 bitcoins. É uma das carteiras, né? No caso aqui é só uma delas, não sei. São muitas, né? São mais de 1000 bitcoins. Aqui tem um site que está contando essas carteiras. Aqui está o link, é o coldcardwatch.versal. Não sei se é confiável esses sites, mas está aí. Está sendo contado. 1.386 milhões. Não sei se esses sites são confiáveis, mas está aí. A atualização aqui dá para supostamente pesquisar as carteiras e tal. Aqui está os address, né, drenados, 4.300. Então são 4.300 endereços drenados. Claro que de uma chave privada você pode gerar muitos endereços. O que acontece? Se os indivíduos tivessem colocado uma senha, por exemplo, aqui, ó, aqui é no caso do GitHub BIP39 do Bitcoin, direto do GitHub do Bitcoin BIP39, o padrão, né, do mnemônico à semente. Um usuário pode decidir proteger seu mnemônico com uma semente. Se uma senha não for presente, uma string vazia é usada em seu lugar. Se eles tivessem pelo menos colocado uma passphrase, no caso aqui,
no Ian Coleman, aqui ó, 40 bits, mas se o cara colocasse ó, uma passphrase aqui, alguma coisa aleatória, ou até mesmo uma frase mesmo, uma frase para lembrar, né, aumentaria pelo menos a segurança um pouco, obviamente, mas não sei se isso seria efetivo realmente, mas eu acho que ajudaria muito se tivesse uma passphrase opcional aqui, né. Vou gerar agora aqui, vou gerar aqui com 24 palavras, que é o ideal, que é o recomendado a se fazer. Generate 256 bits. Gerou com 256 bits, ó. Time to crack centuries. Então, realmente é muito mais seguro. Se colocar uma passphrase aqui, fica melhor ainda. Uma passphrase é uma senha. Se lembre dessa senha, obviamente. É claro que é o Ian Coleman. Muitos criam carteiras através do Ian Coleman. Coloca o BIP 84 aqui, que é um padrão mais moderno, que vai colocar aqui, no caso, o BC1, que são endereços mais modernos, né? E daí gera, né, aqui a chave privada e tal. E você consegue gerar isso aqui offline, obviamente você baixa do GitHub do Ian Coleman direto e você gera as suas carteiras, que você pode gerar milhares de carteiras aqui, no caso, derivando da mesma chave privada, no caso, dessa mesma carteira. Você pode vir aqui, ó, Account Private Key. Você pode, dessa chave aqui, você tem acesso a todas essas carteiras aqui embaixo. No caso, né? Claro que isso aqui é só um exemplo, obviamente. Ou seja, se utilizasse. Mas, né? Daí estão falando ali, vamos usar outras carteiras. As outras são mais seguras. É verdade, são mais seguras. Que nem, por exemplo, a Trezor, que usa esse chip aqui, o Tropic 01. Esse Tropic 1, não sei como é que fala, Tropic 01, ele é mais seguro. Só que foi descoberto recentemente vulnerabilidades. Ó, modelo de ameaça laboratório versus realidade. Foi descoberta uma vulnerabilidade por esse laboratório aqui, ó. O Ledger Donjon. Ele conseguiu, através de injeção de falha laser, conseguir verificar injeção de falha de laser no elemento seguro do código aberto. Tropic 01. Daí o cara fala assim, mas é seguro ainda assim e tal. Ainda é seguro, mas o que acontece? O indivíduo tem que ter a posse física do dispositivo, desencapsular a parte traseira da Trezor, no caso, né? No caso da Trezor, né? Conhecimento especializado e execução especializada de injeção de falha. Isso aqui não tem nada a ver com a Cold Card. Mas estou dando um exemplo que todo sistema tem vulnerabilidades. Apesar de investimentos, apesar de muita coisa. Todo sistema tem vulnerabilidades. Isso não tem nada a ver com só uma marca de carteira. Claro que foi negligência da Cold Card, eu não sei, um bug de configuração, alguma coisa ocorreu ali, grave, que fez com que isso fosse possível. É muito mais grave. Mas aqui é um caso de exemplo. Um exemplo que eu estou mostrando, que até mesmo que não tem nada a ver com o ataque da Cold Card na blockchain do Bitcoin, derivando 40 bits, não tem nada a ver, mas isso aqui demonstra que também há vulnerabilidades em sistemas que tem todo um aparato de segurança, 2 chips de segurança e tudo mais, e tudo, claro, tem que ter acesso físico a isso aqui, mas mesmo assim tem vulnerabilidades. Daí eu já vi pessoas chateadas falando da Trezor, que tem essas vulnerabilidades também, estão chateadas e tal, que elas achavam que eram sistemas praticamente invioláveis, e não é. Se você tiver acesso físico, que nem eu falo, se você virar um alvo, já era, porque um ator especializado pode ter esses laboratórios aqui, que nem esse Ledger Donjon, aqui tem toda a questão dos hexadecimais e tal, chamadas ali do chip. Aqui tá, no caso, imagem infravermelha traseira dado Tropic 01, exposto após a abertura da embalagem e tal. E daí tem toda a explicação como que foi feita a análise desse chip para verificar, é claro, essa vulnerabilidade que também é grave, mas também tem, né? Nenhum sistema está salvo. Esse que é o grande ponto. O indivíduo que tem que fazer a proteção, ou seja, você tem uma Trezor, cria ela lá, offline, obviamente, põe uma passphrase, e se quiser guardar numa escrita passphrase num binário de aço inox, né, pode ser também, ou não, dentro de um pendrive criptografado com LUKS, obviamente, tem que ser muito bem feito. O próprio Ian Coleman, se você utilizar, também é seguro, mas tem que baixar direto do GitHub, dentro de uma máquina offline, gerar essas chaves, fazer todo o processo, salvar criptografado, toda essa BIP mnemônica aqui com uma passphrase, mas tem que se lembrar, obviamente, e daí sim
mandar os fundos para uma carteira dessa e ter certeza do que está fazendo. Tem que ter conhecimento. Realmente é muito drástico, é muito triste esses bitcoins aqui ter sido drenados dessas carteiras. Por exemplo, se a gente clicar numa carteira qualquer aqui, nessa aqui, por exemplo, esperar carregar aqui. Ó, aqui, ó, o ano que foi colocado saldo nessa carteira e quando foi drenada, 29/7, né? Por essa carteira aqui, né? Que foi o ator malicioso, no caso, não sabemos quem é, não se tem conhecimento, pelo menos até essa data. Hoje é dia 2 de agosto de 2026. Enfim, a questão é que nenhum sistema está salvo. O indivíduo tem que ter conhecimento. Obviamente que foi um bug da carteira? É realmente um ataque muito mais sofisticado e com a inteligência artificial, com essa questão da computação quântica e tudo mais, isso gera realmente preocupações. Mas o indivíduo, falam assim, a paranoia e tal, mas aí que tá. O indivíduo que tem essa questão, ele verifica tudo, o que é muito difícil para a maioria das pessoas, realmente, tecnicamente falando, não é fácil. Realmente é desafiador entender tecnicamente das questões. Quem estuda já a área de segurança, criptografia há muito tempo, já tem uma noção muito maior sobre as coisas. E entende que nenhum sistema é seguro 100%. Tanto é que o próprio Bitcoin e a criptografia do Bitcoin também tem que ser atualizada. Na realidade, se você comparar com a Monero, com a moeda Monero, ela já usa criptografia quântica, pós-quântica. Já o Bitcoin não. Por quê? Porque tem o SH-256, tem tudo isso. Ainda é seguro? Ainda é. Mas quando vier a computação quântica, não é mais. E outras moedas já estão sendo atualizadas. Protocolos de rede já estão usando a criptografia PQC, que no caso o SSH, o Signal, e entre outras protocolos já estão usando criptografia pós-quântica. Hoje em dia você usa o SSH, você coloca ali conexão com um servidor. Se o teu SSH estiver atualizado, obviamente, no lado do cliente, e você se conectar a um servidor SSH que ainda não é atualizado PQC, ele mostra que você está vulnerável ao ataque de colheita, vamos dizer assim, né? A sua conexão pode ser colhida e depois decriptada no futuro, pelo caso do ataque de colheita. Enfim, se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.